Salve, salve, meus amigos da comunidade Portugal é Nós. Eu sou o Dr. Tiago Soares e idealizador desse canal. Então, meus amigos, a grande questão é vir como turista ou com visto de procura de trabalho? Primeiro a gente tem que entender o que é um turista e o que é um visto, seja ele de procura de trabalho ou qualquer outra coisa. Turista é quando ele entra no país para passear, turistar, permanecer dentro desse país por no máximo 90 dias e depois retornar ao seu país de origem, ao seu país de residência atual, ok? Visto é um processo que você precisa aplicar para obter a permissão de entrada no país para residência temporária ou residência permanente. A gente divide em temporária ou longa duração, mas eu não quero entrar muito nesse detalhe. O que a gente tem que entender aqui agora é que visto é o ingresso de entrada na festa. Ou seja, se eu tenho visto, eu entro no país sem preocupação, sem problema nenhum, e o governo português já sabe que eu estou entrando no país justamente para aquela intenção que eu desejo, no qual em questão que a gente vai falar é o visto para procura de trabalho. O que o visto de procura de trabalho proporcionou para os novos requerentes, principalmente aqueles da CPLP? Visto de procura de trabalho, apesar de ser um visto novo, ele permite que o cidadão estrangeiro entre em Portugal para procurar trabalho. Ou seja, aquilo que os turistas antes faziam, entravam em Portugal para procurar trabalho e assim encontrar uma nova vida, começaram de novo uma vida que eles dizem mais digna, com mais qualidade, enfim, não importa a definição, entraram em Portugal. Mas a gente tem que pensar no seguinte: qual é a grande questão do visto de procura de trabalho? Hoje o visto de procura de trabalho ele é o visto mais simples de ser aplicado, ele tem menos requisitos a serem cumpridos e financeiramente é o mais em conta. Enquanto os outros a gente tem que apresentar uma subsistência baseada em 12 vezes o salário mínimo, o visto de procura de trabalho ele é um visto que você precisa apresentar uma subsistência de 3 vezes o valor do salário mínimo, que hoje está em 760 euros. Ou seja, você tem que apresentar 2.280 euros se você converter na moeda em BRL, em real, no câmbio do dia que você for fazer a aplicação do visto. Hoje gira em torno de R$ 13.100, R$ 13.000. Ou seja, tendo esse valor em conta, conseguindo comprovar a origem desse dinheiro, você já consegue comprovar a subsistência, que é um pré-requisito principal para que você consiga aplicar o visto de procura de trabalho. Mas isso todo mundo que já está ciente, estudando o caso, já sabe, Mas a grande questão é que o visto de procura de trabalho ele tem uma condição muito simples. Você tem até 4 meses para encontrar um contrato de trabalho aqui em Portugal. E sim, com esse contrato de trabalho, você vai num agendamento no CEF, porque só por ter o visto, você já sai do Brasil com agendamento no CEF, ou na futura agência que vai substituir o CEF. Atualmente a gente chama de APMA, mas a gente ainda não sabe como vai ser essa questão toda e quando a gente tiver novidade, certamente eu trarei aqui para vocês. Você vai no agendamento no CEF, no atual CEF, e vai converter o seu visto de procura de trabalho em residência permanente em Portugal. E essa residência do visto, ela te dá uma possibilidade de 2 anos de residência e depois renováveis por mais 3 anos de residência, completando assim os 5 anos que você precisa para dar entrada na sua nacionalidade portuguesa. Isso é uma coisa muito importante para que vocês saibam justamente quando a gente for comparar depois, em outro momento, com a residência CPLP, que a grande diferença é justamente esse prazo de renovação. A CPLP, a residência CPLP, ela traz uma residência de 1 ano, primeiramente, e depois se renova por 2 e mais 2, ou seja, 5 anos completos, você consegue também dar entrada na sua nacionalidade portuguesa. Mas vamos lá. Completamos essa situação, aplicamos o processo de visto no Brasil, no consulado português no Brasil e entramos em Portugal. E agora o que a gente faz? A gente procura trabalho, vai no agendamento ou converte a RCPLP? Essa é uma questão que eu vou deixar para outro vídeo, eu vou trazer para vocês todos os detalhes da RCPLP, porque eu, apesar de advogado, apliquei sim o visto de procura de trabalho, passei por todo esse processo, essa etapa, que deveria ser mais rápido e acabou sendo um pouco mais
vamos dizer assim, dolorosa psicologicamente para a gente que fica aguardando a VFS trazer uma resposta, aguardando a VFS dizer o status para a gente fica perturbando a VFS, depois que ela manda para o consulado a gente dá graças a Deus, mas infelizmente demora ali em média mais 90 dias dentro do consulado e o consulado depois manda mensagem para a VFS dizendo que seu visto está aprovado. Mas a grande questão aqui não é essa. A pergunta é vir como turista ou vir com visto de procura de trabalho? Vir como turista, se você tem a intenção de passear, de conhecer o país, venha como turista. Depois você volte para o seu país de origem, seja Brasil, Angola, Moçambique, seja qual for. Agora, se você vem com a intenção de procurar trabalho e residir aqui em Portugal, faça o correto. Eles abriram a maior porta para o mundo, criaram um visto para que o estrangeiro possa procurar trabalho dentro do país. E aí vem uma grande questão que a gente tem que parar e refletir. Você está saindo do Brasil por quê? Porque você acha que o Brasil não é mais uma economia que te agrada? Você acha que o Brasil não oferece a qualidade de vida que você acredita que em Portugal você vai ter? Você acha que o Brasil não tem segurança? Você acha que o Brasil só tem corrupção e coisas erradas? Quando eu converso com as pessoas, a maioria das respostas são essas. Então, por que eu vou fazer uma imigração ilegal? Ou seja, eu vou entrar como turista num país que eu escolhi para migrar, para mudar de vida, sabendo que eu tenho um visto que é exatamente para isso que eu quero fazer. Isso tudo é para economizar o processo, para poder sair mais rápido, para não precisar comprovar subsistência, mas, por outro lado, eu fico submetido ao risco de ser devolvido ao meu país de origem, porque eu posso ser barrado na imigração e não entrar no país. Porque a polícia do CEF, a Polícia Federal de Portugal que fica no aeroporto, ela é treinada para ver qual é a sua intenção. Eles fazem perguntas-chave para entender o que você pretende fazer. E eles entendem no momento exato quando você mente que você não vai turistar e que você vai residir. E é aí que você corre o risco de voltar para o Brasil. Só que, peraí, eu vendi casa, móvel, carro, tudo no Brasil para fazer isso. E por que eu vou me arriscar a ir como turista sabendo que eu posso ser barrado na imigração? Eu estou levando filho, cachorro, periquito, papagaio, família. Gente, planejamento. Entrar como turista hoje em Portugal não é mais como entrar como turista em Portugal há 2 anos atrás. Apesar de ainda ter a previsão do processo de manifestação de interesse, eles estão sim barrando na imigração esse tipo de conduta, porque eles criaram um visto para isso, para trazer para vocês uma porta aberta para que vocês possam procurar trabalho e começar uma vida de uma forma correta, legal, sólida. E sim, você que é brasileiro tem a opção também de converter o seu visto de procura de trabalho, por exemplo, em residência CPLP e não precisar aguardar até o seu agendamento para que você possa ter o seu título de residência. A residência CPLP, ela não vai fazer uma análise do seu processo porque você já teve essa análise toda no consulado. E eu entendo, eu concordo que a VFS demora muito, que o consulado demora muito, que o processo todo dura em média 120 dias. Eu sei disso, eu passei por isso. Mas eu vendi carro, eu vendi imóveis, eu estou trazendo filhos, eu estou trazendo tudo. A minha esposa está vindo com visto de estudante. Meus filhos estão vindo com visto de acompanhamento familiar, porque o meu visto de procura de trabalho não permite reagrupamento ou acompanhamento familiar quando a gente sai do Brasil. Mas depois que eu tenho título de residência ou a RCPLP, sim, eu posso reagrupar minha família. Eu posso viajar pela Europa, mesmo tendo a residência em Portugal. Agora, entenda o seguinte, por que você vai fazer com Portugal o que você está condenando no Brasil? Por que você vai agir de forma errada para entrar em Portugal se você está saindo do Brasil por causa desse tipo de atitude de outras pessoas? Então não faça com o país que você está indo mudar de vida, morar, residir, construir uma nova vida, não faça com esse país o que fizeram com o seu. Então, gente, vamos pensar, refletir. A grande questão é muito simples. Faça o correto. Qual é o correto? Qual é o legal? Vir como turista tem uma outra questão. Bancos não estão mais abrindo conta para turista.
Manifestação de interesse está abarrotada, não tem agendamento no CEF. Quantos anos você vai esperar para se legalizar? Quantos anos você vai esperar para ter uma conta? Agora as empresas pedem manifestação de interesse. Mas para ter manifestação de interesse você tem que ter um contrato de trabalho. Enfim, é uma loucura, eu concordo. Mas, gente, você vem com visto, você já tem pé dentro do país e você só vai dar o segundo passo, porque o primeiro você já deu. São 4 meses de planejamento. Seja fazendo sozinho, por conta própria, seja contratando uma assessoria jurídica para te ajudar e auxiliar nesse processo. Mas são 4 meses de planejamento. E nesses 4 meses, eu te garanto, serão 4 meses que você vai fazer a coisa certa, porque você vai tomar a escolha certa. Então, quem pensa em vir como turista, eu sugiro, repense. O visto é um visto mais simples, mais fácil. Ele demora como qualquer outro visto. Na verdade, ele demora menos do que os outros. Mas ele demora menos ainda do que um processo de manifestação de interesse que você tem que aguardar por mais de 2 anos uma fila de agendamento no CEF. Então, vamos botar a mão na consciência. Façam o correto. Não comecem a trazer para Portugal o jeitinho brasileiro, a burla, o jeito de burlar. Se você tem um processo para fazer, tem que comprovar com documentos, com subsistência, faça dessa forma. Não chegue como turista e corra o risco de perder sua passagem de ida, de ter vendido tudo que você tem para fazer isso, porque quando Portugal, a imigração te mandar de volta para o Brasil, você já não vai ter mais a tua casa, não vai ter mais a sua vida, o seu lar, porque você se desfez para ir para Portugal. E se você está disposto a fazer isso, a vender tudo que você tem para mudar de vida e vir para Portugal, eu te garanto que ter a certeza de que você vai entrar no país e essa certeza é com visto, é muito mais fácil de deitar à noite no travesseiro com a cabeça e dormir com calma. Então, gente, põe a mão na consciência. A pergunta está respondida. Vir como turista ou vir com visto de procura de trabalho, venha com o visto, não venha como turista.